Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos a mais um cafezinho do tiozão. E hoje nós vamos fazer novamente um vídeo um pouco diferente. As notícias estão um pouco devagar nos últimos dias e a gente vai falar um pouquinho sobre o NXT que rolou agora há alguns momentos atrás, né? Eu tô gravando esse vídeo logo depois da live, né? E a gente vai comentar um pouquinho sobre o show da NXT. Vai ser a nossa primeiro review da NXT que a gente vai deixar aqui na área de membros. Vai ser um conteúdo premium aí pra galera. Tá? Então, se alguém quiser saber o que está acontecendo aqui na NXT, vai ter que vir para cá para poder saber. E assim, a gente teve um show bem interessante da NXT, né, nessa última terça-feira, foi a nossa primeira live. Se você não assistiu a nossa live, a gente deve fazer lives semanais da NXT, se Deus permitir, se a gente conseguir. Tá? A gente teve uma live muito boa, tivemos 130 pessoas na live, isso durante o show, foi bem legal. Números quase de um show semanal da WWE. Então eu espero muito que vocês estejam com a gente aqui acompanhando o NXT nas próximas oportunidades. O show foi um show bem interessante, foi um show que terminou a storyline da invasão, né? A invasão da TNA para cima da NXT. Lembrando que essa história já vem de algum tempo, né? Com esse acordo da TNA com a WWE, a WWE mandando lutadores da NXT lutar na TNA, ganhando o título de lá, e agora a TNA resolveu se vingar. Eles prepararam o terreno para o show da semana que vem, que ia se chamar NXT Invasion. Né, eles anunciaram como NXT Invasion na semana passada, mas o nome foi alterado para NXT TNA Showdown. Por quê? Porque o show vai cair no segundo aniversário do ataque do Hamas em Israel. E aí o pessoal percebe, pô, Invasion não vai cair bem, né? Não vai cair bem. Então eles resolveram não botar o nome de Invasion e botaram o nome de Showdown. Apesar de que, na verdade, no fundo, é uma invasão. Né? É uma invasão da TNA para cima da NXT. Hoje foram mais de 20 lutadores da TNA para cima da NXT. Então foi bem legal de ver essa situação toda. O show ele teve 4 lutas, tá? Algumas das lutas foram setadas na semana passada, outras lutas foram setadas esta semana, tá? Das histórias que nós tivemos, que foram elencadas durante o show, nós tivemos, primeiro, a revelação de que a Lane Reed, de fato, é a pessoa que ajudou a Jacy Jane na luta pelo título contra a Lola Vice no No Mercy, tá? Ela apareceu num segmento de bastidores com a Jacy Jane e a Fallon Henley e pegou a máscara, deu na mão delas e disse que ela havia sido realmente a responsável por ter causado a vitória da Jacy Jane. Nós também tivemos um segmento em que o Leon Slater apareceu juntamente com o Javon Evans. E aí, neste segmento, apareceu o The Cullen, né? O Javon Evans e o Leon Slater vão lutar pelo campeonato da X Division da TNA no Bound for Glory, que vai acontecer no dia 12. E aí o The Cullen apareceu e eles resolveram fazer uma luta de duplas. Então o Javon Evans e o Leon Slater vão lutar contra o The Cullen mais pra frente no show. Isso foi um outro segmento que foi apresentado, né? E durante o show eles mostraram diversas situações em que eles foram montar as equipes das duas lutas de Survival Series que irão acontecer no show que vão acontecer na próxima terça-feira, né? E aí é muito interessante porque nessas lutas do Survival Series algumas situações aconteceram. O Trick Williams ele se colocou no time da NXT falando que ele ia ser o co-capitão do time. O Ricky Sanchez não aceitou essa história. E aí, numa hora de escolher os lutadores lá da equipe da NXT, eles meio que aceitaram o Javon Evans como um lutador para a equipe. Eram equipes de 4 lutadores. E o quarto lugar da equipe, um queria o Miles Bourne e o outro queria o Josh Briggs. E aí eles resolveram fazer uma luta entre os dois, o vencedor garantiria uma vaga na equipe da NXT. Tá? Além disso, lá no lado feminino, a Jacy Jane ela resolveu fazer uma luta entre a Lola Vice e a Fallon Henley. E a vencedora também entraria na equipe da NXT. A equipe da NXT, a Jacy Jane convidou a Soul Ruka para poder fazer parte da equipe.
né? E ela decidiu também escolher a vencedora da Jada Parker contra a Lash Legends, mas ela não falou isso, ela falou isso mais pra frente do show. Enquanto isso, a TNA ela tinha um grupo de pessoas assim no War Room, né? O- do, lá do Santino Marella, né? Uma sala lá nos bastidores. Ele estava no telefone ligando para as pessoas para poder ver quem é que fazia parte da equipe. O Mike Santana era o líder da equipe da TNA, o líder masculino da equipe da TNA. A líder feminina era a Kelani Jordan, a nova campeã da TNA. E aí, todo mundo achou estranho e falou: pô, mas como é que pode uma lutadora que é da NXT, mas que tem um título da TNA, ser líder da equipe da TNA? Não fez o menor sentido, mas de qualquer forma, eles resolveram empurrar essa história com farofinha pra gente e depois a coisa só piorou, né? A gente ficou sabendo disso mais pra frente. Enfim, o show teve 4 lutas. A primeira luta foi Jaida Parker e Lash Legends. Essa luta foi um desdobramento do No Mercy, quando a Lash Legends atacou a Jaida Parker na luta que ela estava tendo contra a Sol Ruka pelo campeonato Speed, né? E aí as duas depois se engalfinharam no show mais pra frente. E aí as duas fizeram uma luta abrindo o show. Foi uma boa luta de 10 minutos. E a Jada Parker acabou derrotando a Lash Legends. Eu particularmente não gosto muito disso. Eu acho a Lash Legends uma lutadora alta, forte, potente. Eu acho que a WWE deveria empurrar ela mais como uma força da natureza. Mas eles não fizeram isso. A Jada Parker acabou ganhando uma luta de 10 minutos que eu dei 3 estrelas e um quarto. Uma boa luta de abertura do show. Essa vitória da Jada Parker fez com que a Jacy Jane colocasse ela no time da NXT. Então o time feminino da NXT ficou com a Jacy Jane, com a Jada Parker, ela colocou a Sol Ruka, campeã dupla, e aí a quarta lutadora, ela resolveu botar a vencedora da luta entre a Fallon Henley e a Lola Vice, uma luta que foi marcada durante o show mais pra frente. E essa luta acabou tendo uma vitória da Lola Vice, que surpreendentemente foi uma luta de apenas 4 minutos. Eu particularmente achei que a Jacy Jane iria interferir na luta a favor da Fallon Henley, não aconteceu. A Lola Vice ganhou assim com uma certa folga a luta. Foi quase que um squash, mas não chegou a ser um squash. Foi uma luta competitiva de 4 minutos que lembrou as lutas de divas de antigamente. Então, 4 minutos, cara, não tem muita nota pra dar. Eu dei 2 estrelas e um quarto, porque pro tempo que teve foi uma boa luta. Né? Então, vitória da Lola Vice que ganhou e entrou como sendo a quarta lutadora da equipe feminina da NXT. O Miles Borne e o Josh Briggs se enfrentaram por uma vaga na equipe masculina. E aí, o vencedor foi o Miles Borne. Foi uma luta de 10 minutos, uma luta bem legal. Né? O Josh Briggs usando os seus golpes de força, o Miles Borne usando a sua agilidade e os seus saltos. E eu dei 3 estrelas e meia para essa luta. Na minha opinião, foi uma luta excelente. Mostrou o Josh Briggs afiando a sua persona vilanesca. E o Miles Borne, né, que a gente fica comparando ao Baby Randy Orton, e começou a deixar o cabelo crescer, mas ainda assim ele usa algumas coisas de moveset do Randy Orton, principalmente o Scoop Power Slam. Mas, de qualquer forma, se mostrou um bom lutador, venceu a luta e ele entrou na equipe masculina do NXT. Então, a equipe masculina do NXT foi Trick Williams, Ricky Saints, Javon Evans e o Miles Bourne. E aí você se pergunta, tá, cadê o Boba Femme? Cadê o Jasper Troy, que são lutadores grandes e fortes? Não foram escolhidos para lutar. E isso aqui foi surpreendente, a gente vai saber por que depois. Por fim, nós tivemos uma luta entre o Javon Evans e o Leon Slater contra o The Cullen, o Shawn Spears e o Nico Vance. E foi uma excepcional luta de main event, né? E é o que a gente fala. A NXT sempre traz uma luta muito boa pra gente semanalmente. E essa semana foi esta luta. Quem é fã da NXT fala que foi o melhor luta, o melhor show do mês. 11 minutos de luta que eu dei 4 estrelas e 25. 4 estrelas e um quarto, tá? Foi uma luta muito, muito boa. No final das contas, Javon Evans e Leon Slater venceram a luta. Esse Leon Slater é sensacional. Esse cara da divisão X da TNA. Muito legal, muito interessante. Depois disso, os lutadores da TNA vieram de lá de fora da arena e vieram para invadir o Performance Center. Os lutadores da NXT tentaram impedir, os seguranças brecaram, mas o pessoal da TNA conseguiu invadir. Eles entraram pela porta lá do Performance Center. Os lutadores da NXT entraram para o outro lado, cada um entrou por um lado da arena do Performance Center e eles dividiram ali a região em volta do ringue. E aí o Santino Marella e a Eva entraram no ringue para anunciar as equipes, né? Então o pessoal da NXT confirmou os lutadores que estariam nas suas equipes, né? Então
o pessoal da NXT falou que ia ser o Ricky Saints, o Trick Williams, o Miles Bourne e o Javon Evans. E a equipe feminina da NXT é a Jacy Jane, a Lola Vice, a Jada Parker e a Sol Ruka, né? Do lado da TNA, o capitão Mike Santana disse que a equipe seria ele, Mike Santana, o Frank Kazarian, né? Um cara original da TNA, o Moose, e para terminar, o último lutador seria o Leon Slater, o próprio Leon Slater, campeão da divisão X. Então, Mike Santana, Frank Kazarian, Moose e Leon Slater. E é aqui que eu falo que a TNA acabou escolhendo, a NXT acabou escolhendo mal, porque o Moose é um monstro, né? Um cara bem forte, bem grande. E eles não têm ninguém que se equipare em força com o Moose. O Trick Williams seria o mais próximo disso. Então, acabou que ficou um pouco desequilibrado pro lado da NXT. Né? A TNA tem 2 lutadores muito velozes, no Frank Kazarian e no Leon Slater. Tem um cara mais técnico e forte no Mike Santana e tem o Brutamontes, que é o Moose. E a NXT, ela tem o Rick Saints, que é um cara técnico, tem o Javon Evans, que é um cara ágil, tem o Miles Bourne, que é um lutador ágil, mas o Trick Williams ele fica ali meio que no meio, né? Ele é alto, ele é forte, mas ele não é assim um Moose, na minha opinião. Então acabou que a TNA ficou meio desequilibrada. Já do lado feminino, nós tivemos uma situação interessante, né? A Kelani Jordan chegou, foi apresentada pelo Santino Marella e pelo Mike Santana para verem todo o roster de lutadoras da TNA. E aí, na hora que ela foi escolher as lutadoras, quem que ela escolhe? Ela escolhe as Iconics, que lutam hoje na TNA como The Inspiration, e escolheu a Jakara Jackson, que foi mandada embora da WWE, né? O contrato dela venceu e a WWE não recontratou ela, e ela foi lutar na TNA com outro nome, né? Ela luta hoje como Mara Sage na TNA, mas é a Jakara Jackson, né? A ex-parceira da Lash Legends. Então, quer dizer, nós temos um cenário aqui na NXT em que nós temos a NXT contra ex-lutadoras da WWE. E aí eu fico assim, poxa vida, a WWE cometeu o mesmo erro que cometeu na invasão da WCW lá atrás. Quando na última luta da WWE contra a WCW, a equipe da WCW só tinha um lutador original da WCW, que era o Booker T. Os outros 4 eram lutadores da WWE ou da ECW. Né? Então, assim, ficou muito esdrúxulo, na minha opinião, esse time feminino da TNA. Pra mim, as equipes favoritas entre os homens é a equipe da TNA, mas eu já vou dizer por quê. Entre as mulheres é a equipe da NXT. Pra mim, a equipe da NXT é muito mais forte do que a equipe da TNA. E eu acho que elas vão ganhar com uma certa facilidade. Já entre os homens, eu acho que a TNA ganha. E eu acho que a TNA ganha com o Trick Williams traindo a NXT. O Trick Williams é o campeão da TNA hoje. Eu acho que ele vai trair a NXT e vai pro lado da TNA. Num cenário que lembra muito a história da invasão original, quando houveram essas traições, né? Na primeira luta no Pay-Per-View Invasion foi o Stone Cold Steve Austin, que traiu a WWE e entrou na aliança. Depois, quando chegou no Survival Series, foi o Kurt Angle, que traiu a aliança, ele estava na aliança, depois traiu a aliança e se voltou para a WWE, causando a derrota da WCW da aliança. Então, eu acho que deve acontecer isso, na minha opinião, acho que o Trick Williams vai trair a NXT e vai fazer a TNA acabar vencendo. Mas isso aí vai ser semana que vem. Nós teremos live da TNA, da TNA, teremos live da NXT semana que vem. E teremos o Shigu junto conosco. Essa semana ele não pôde estar conosco, mas semana que vem ele já disse que vai estar com a gente. Pra mim, a nota do show foi 8. Eu achei que foi um show bem interessante, bem legal. Valeu a pena. A live valeu muito a pena. A gente teve uma live, como eu disse, com 130 pessoas, um número de respeito para uma primeira live da NXT. E que eu acredito que tem até uma tendência de crescer, porque a gente não tem concorrência efetiva aqui no Brasil. Né? Os dois outros principais players de lives de luta livre aqui no Brasil não transmitem NXT. Então eu acredito que esse número pode crescer ainda mais, né, no show de terça-feira. Tá bom? Bom, esse foi o meu resumo do show da NXT. Eu espero que vocês tenham apreciado. Não deixe de acompanhar a nossa live na sexta-feira do SmackDown, segunda-feira do Monday Night Raw e na terça-feira do NXT. Eu conto com a sua presença, beleza? E não deixe de acompanhar o vídeo que a gente vai soltar hoje, meio-dia. O Sincerão da Galera está gravado e tá, ó, especial. Vai ser um maior prazer ter vocês assistindo o nosso conteúdo. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê daqui a pouquinho, meio-dia, com o Sincerão da Galera. A gente se vê lá daqui a pouquinho. Até já.